Quantas vezes nós não ouvimos esta seguinte frase: eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. No reflexo da frieza espiritual, muitas das vezes nós deixamos de perceber, deixamos de reconhecer a voz de Deus. Mas o cenário da frieza espiritual não é irreversível. Deus anseia ter intimidade com os seus filhos. Deus anseia que os seus filhos escutem, correspondem ao seu chamado, ouçam e executam os seus mandamentos. A escolha de não olhar para trás, mas seguir em frente, mesmo se sentindo cansado, fraco ou desanimado espiritualmente falando, é sua. Nós precisamos ter consigo a consciência de que existe algo que nos está proposto e que a dor, a dificuldade, os problemas não serão capazes de interromper a obra que Deus tem em nossas vidas. Seja muito bem-vindo ao canal Abner Jovem Cristão. Que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida, família, casa e ministério. Neste vídeo de hoje abordaremos a frieza espiritual. Como eu pude deixar de ouvir a voz de Deus? Antes de lermos a palavra, quero te convidar a curtir este vídeo, se inscrever neste canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra. Vamos estar lendo o livro de 1 Samuel, o capítulo de número 2, o versículo de número 10, que assim vai nos dizendo: Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. Queridos irmãos e ouvintes, o profeta Samuel fora o último juiz que julgou a Israel, como também um grande profeta que Deus havia levantado do ventre estéril de uma mulher chamada Ana. Depois de um voto que ela havia firmado com Deus, Deus lhe recompensou com a vida do menino chamado Samuel. Ana cumpre o seu voto, entregando a vida do menino ao altar do Senhor. Em outras palavras, o menino estava sendo entregue para que viesse a trabalhar para Deus, para que viesse estar inteirado concernente às coisas do tabernáculo. O tabernáculo era justamente o lugar onde eram efetuados os sacrifícios, o culto de Israel a Deus. Samuel cresceria sendo criado pelo sumo sacerdote para que servisse na casa de Deus. Contudo, quando chegamos no capítulo de número 3, nós vemos a palavra do Senhor nos relatando, segundo a epígrafe, o título que o texto carrega: Deus fala com Samuel em sonhos. Nós vemos que a palavra do Senhor nos relata um diálogo que Deus iria estabelecer com o profeta Samuel. Até então, Samuel ainda não havia sido chamado por Deus como profeta. Samuel ainda não sabia o que era ouvir a voz de Deus. Samuel ainda não sabia reconhecer a voz de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Samuel, o menino, servia ao Senhor perante Eli. Eli era o sumo sacerdote. E a palavra que provinha do Senhor era de muita valia, era muito importante naquele tempo. Não havia visão manifesta. Neste mesmo tempo, em um certo dia, mais especificamente numa certa noite, quando o sumo sacerdote já estava deitado no seu lugar, no seu leito, na sua cama, estando também o jovem, o menino Samuel, já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, a arca da aliança, a voz de Deus vai ser dirigida ao menino. Deus vai chamar o menino Samuel. E Samuel, ainda não sabendo reconhecer a voz de Deus, vai correr até o lugar onde estava o sumo sacerdote e vai dizer: Eis-me aqui. Samuel estava achando que o sumo sacerdote estava achando que Eli estava o chamando. Mas na verdade, Deus estava querendo ter um encontro com o jovem. Ele vai explicar a Samuel que ele não havia chamado ao menino e vai dizer para que Samuel voltasse ao seu lugar. Contudo, Deus vai tornar a chamar a Samuel. Contudo, Samuel não reconhecia a voz de Deus, não conhecia a voz de Deus.
Ele vai correr novamente até Eli, vai dizer: eis-me aqui, vai perguntar por que Eli o havia chamado. Ele novamente vai dizer que ele não havia chamado o menino. Vai dizer para que ele se tornasse a deitar, tornasse ao seu lugar. Mas Deus vai continuar chamando a Samuel. Pela terceira vez Deus chama Samuel. Samuel corre até Eli e Eli então entende algo. Por mais que Eli, o sumo sacerdote do tabernáculo de Deus, estivesse, como a palavra do Senhor nos mostra, em pecado ao omitir o pecado dos seus filhos que também exerciam o sacerdócio, ele conhecia um pouco da voz de Deus. Ele sabia como era ouvir a voz de Deus. Então ele toma ciência disso, de que possivelmente poderia ser o Senhor chamando a Samuel. Ele entende que era Deus chamando ao menino e então diz para ele se deitar. E se a voz o chamasse novamente ele, que ele respondesse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E é justamente o que Samuel vai fazer. Samuel vai sair do lugar aonde estava Eli e vai retornar ao seu leito, à sua cama, ao seu lugar de descanso, e a voz de Deus vai ser-lhe dirigida pela quarta vez. Mas agora Samuel vai corresponder à voz que estava lhe direcionando a palavra, dizendo: fala, porque o teu servo ouve. E é nesse contexto que nós entramos no tema primordial, principal deste vídeo. Eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes nós, mediante o tempo, nos localizamos na mesma posição em que se localizava o sumo sacerdote Eli. O que mais me chama a atenção na história de Samuel é que na história do menino Samuel, tanto Samuel como Eli estavam no mesmo ambiente, mas só um deles conseguia ouvir a voz de Deus. Quando olhamos para a palavra do Senhor, alguns capítulos anteriores, nós vemos que Deus já havia exortado o profeta Eli acerca do pecado que ele estava cometendo ao omitir o pecado dos seus filhos, ao não corrigir os seus filhos. E o afastamento, a recompensa, a consequência de Deus na vida do sumo sacerdote seria tão grande, estava sendo tão grande, que ele já não conseguia mais ouvir ou reconhecer a voz de Deus. Mas existia um menino de coração puro que estava disposto a ouvir e a executar o chamado de Deus. Deus estava levantando um profeta. Às vezes nós não entendemos e até questionamos: Deus não fala mais comigo porque eu não consigo mais ouvir a sua voz. Mas a verdade é que Deus não parou de falar, somos nós que paramos de ouvir. Eli já não conseguia mais reconhecer a voz de Deus. Ele tinha indícios baseados na experiência que ele carregava sobre os seus ombros, mas a mesma voz que o menino ouvia, ele já não tinha mais a capacidade de ouvir. Às vezes Deus está falando, às vezes Deus está tocando, às vezes Deus está dizendo, Deus está te direcionando, mas você está tão ocupado com coisas exteriores, com situações do cotidiano, com circunstâncias periféricas, que você já não consegue mais ouvir a voz dele, mas ele continua falando. Às vezes é justamente a importância que nós não estamos dando para a voz que sai da boca de Deus, que nós não conseguimos mais reconhecê-la. Deus continua nos chamando para o secreto das madrugadas. Deus continua nos chamando para vivermos a intimidade da oração, da consagração e da santificação no intermédio da sua palavra. Mas somos nós que deixamos o primeiro amor, que permitimos com que coisas exteriores, coisas do mundo exterior, viesse a influenciar a nossa intimidade com Deus. Deus está dizendo: eu continuo falando, mas você não consegue mais ouvir. Deus está dizendo: eu continuo tocando, eu continuo respondendo, mas você preencheu o meu espaço com as suas expectativas, com a sua ansiedade, com os seus desejos. E é por isso que nós não conseguimos mais, muitas das vezes,
ouvir a voz de Deus. Porque nós permitimos com que coisas exteriores, com que as circunstâncias que nos rodeiam interfiram na nossa intimidade com Deus. Se Eli não permitisse com que o pecado dos seus filhos alterasse a sua intimidade com Deus, ele continuaria ouvindo a voz do Todo-Poderoso. Se ele tivesse o despertamento de corrigir o pecado dos seus filhos, de executar a obediência dos mandamentos de Deus, ele não deixaria de ouvir a voz do Senhor. No livro de Apocalipse, quando Deus direciona as suas palavras à primeira igreja, a primeira carta enviada à primeira igreja do Apocalipse, aquilo que Deus tinha contra aquela igreja, contra a igreja de Éfeso, era que eles haviam deixado o seu primeiro amor, a sua primeira posição, a intimidade que eles tinham com o Todo-Poderoso no início das suas trajetórias na fé. Eles haviam perdido no decorrer. Eles haviam perdido no decorrer do processo da sua caminhada. Deus estava dizendo para que eles voltassem à primeira essência, ao primeiro amor, ao jardim da santidade do Todo-Poderoso. Nós bem sabemos que os dias não são fáceis, mas se nós permitirmos com que outras coisas ocupem o espaço que é de Deus, nós certamente vamos perder o fogo que arde em nosso peito. E no lugar do amor que nós temos pela sua presença, se encontrará a frieza espiritual. Nós não conseguiremos mais ouvir ou reconhecer a voz dele. Agora, o chamado de Deus para as nossas vidas nesta tarde é: volte ao primeiro amor. Eu continuo falando, eu continuo te chamando, eu continuo te direcionando, eu continuo respondendo, eu continuo chamando você para vivenciar a intimidade da minha santidade. Mas se nós permitirmos com que coisas exteriores, com que o cuidado do corpo físico, com que o cuidado da vida cotidiana, com que o cuidado das coisas periféricas ocupem o espaço que deve ser disponível, exclusivo da presença dele, nós certamente não poderemos questionar o porquê nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Volte ao seu primeiro amor. Se as orações têm faltado, dobre os seus joelhos. Se tem faltado santidade, se santifique, se prive de tudo aquilo que te afasta da presença dele. Se tem te faltado consagração, volte a se santificar por amor à presença dele. Volte a consagrar o seu corpo para a presença dele. Se tem nos faltado conhecimento da palavra, que voltemos a ler a mesma, para que nós não venhamos a cair no pecado que ele cometeu e nas consequências que ele vivenciou. Amém? Esta é a palavra que Deus tem depositado em meu coração. Que Deus possa abençoar grande e poderosamente a sua vida, a família, casa e ministério. E se gostou desse vídeo, já te convido a curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar com mais alguma outra pessoa, para que esta outra pessoa também seja abençoada por esta palavra, em nome do Senhor Jesus.